Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês como podemos viver a nossa fé de forma palpável, sabe? Viver uma fé na prática. A gente sabe tanto que isso é difícil. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, sabe os versículos decorados, mas tem muita dificuldade de executar isso, de fazer isso ser uma prática. Então vamos aprender com a palavra de Deus como é que a gente pode fazer isso de forma prática, colocando em prática aquilo que a gente aprendeu. Lá em Colossenses 1, de 9 a 12, nós vamos estudar um pouco a oração de Paulo pelos colossenses. Ele pede a Deus que eles sejam preenchidos de sabedoria, entendimento espiritual, que isso vai ajudar eles a viver de forma digna do Senhor. Isso serve para a gente também, que a gente aprenda a palavra de Deus, que nós possamos viver, crescer no conhecimento, crescimento espiritual. No finalzinho desse texto, Paulo também agradece a Deus por permitir que os colossenses participem da herança eterna como parte do povo de Deus. Isso é uma bênção e nós também vamos participar dessa herança eterna. Sabe, é importante a gente saber os versículos decorados. A palavra de Deus fala, inclusive, para a gente inculcar isso na mente dos nossos filhos, para que a gente possa ter isso na ponta da língua. Mas não adianta ter só isso decorado. A gente precisa praticar, a gente precisa desses ensinamentos na prática da nossa vida. É como um jogo de futebol ou de basquete, seja lá o que for, o treinador ele faz os planos, ele coloca ali os planos, risca tudo, mas se não for executado, não vai dar certo. Então a gente precisa fazer com que aquilo que a gente aprendeu da palavra de Deus seja executado com maestria. Um bom exemplo disso é o ato de servir ao próximo. A gente sabe que tem que servir, a palavra de Deus fala que tem que servir, mas a gente só vai entender como é poderoso, né, o serviço na nossa vida quando a gente pratica isso. 1 Pedro 4,10, a Bíblia nos ensina a usar os nossos dons para servir uns aos outros. Afinal, o serviço que torna a fé mais humana. Não é? O serviço é que vai fazer com que a gente pratique aquilo que a gente aprendeu na palavra de Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Uma outra coisa também que a gente precisa, que a gente sabe, mas a gente precisa praticar é o perdão. A gente ouve tantas mensagens falando sobre isso, tanta gente falando sobre perdão, mas como é difícil a gente executar isso, a gente ir para a prática do perdão. E só quando a gente executa, só quando a gente perdoa aqueles que nós devemos perdoar, é que a gente entende tanto que isso é poderoso na nossa vida. É claro, a gente não pode esquecer de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E uma das coisas mais difíceis de colocar Deus em primeiro lugar é as nossas finanças também. A gente precisa ser dizimista fiel, precisamos ser generosos. Lá em Malaquias 3, de 8 a 12, vai nos ensinar, meu irmão, que o dízimo e as ofertas ao Senhor, elas trazem bênção para as nossas vidas. A palavra de Deus fala que os nossos celeiros vão se encher. É uma coisa que a gente precisa praticar também. Viver a nossa fé de forma mais humana traz alegria ao coração de Deus, como um bom pai que vê os seus filhos amadurecerem e tomarem decisões sábias. E essa experiência transformadora faz com que o nosso relacionamento com Ele cresça. Lá em Colossenses 1,10 fala que aprendemos que ao conhecer Deus cada vez melhor, a gente cresce como pessoa e nos tornamos melhores uns para com os outros. Meu amado, a gente precisa praticar aquilo que o Senhor nos fala. Então, amigos, continuemos a ouvir, a obedecer e a buscar a Deus. Vamos juntos viver a nossa fé de forma mais presente, mais participativa, né? E crendo. A nossa esperança é que um dia nós vamos receber a herança do nosso Senhor. Colossenses 1,12. Obrigado por estarem conosco. Compartilhe esse vídeo, manda aí para os seus amigos
né? E que Deus possa te abençoar. E nós vamos continuar em Colossenses, tá bom? Próximo vídeo, continuaremos em Colossenses, aprendendo aquilo que Paulo quis nos ensinar através dessa carta poderosa. Grande abraço, gente. Até mais. Tchau.